Voltando, próximo capítulo não, tá, gente? O próximo tópico, desculpe, né, que é o chamado Estado neoliberal, né? Então, a partir da década de 70, tá, após a crise do petróleo, houve nova necessidade de mudança na organização estatal, novamente, tá? Aí, meu cabelo hoje resolveu se rebelar. Então, assim, o capitalismo ele enfrentava vários desafios, sempre enfrentou, né? Não é uma coisa pacífica, né? Tanto para vários outros sistemas econômicos, tá? As empresas multinacionais elas precisavam se expandir. Ao mesmo tempo que havia um desemprego crescente nos Estados Unidos e nos países europeus, os movimentos grevistas se intensificavam em quase toda a Europa e aumentava o endividamento dos países em desenvolvimento, tá? Os analistas, tendo como referência os economistas Friedrich von Hayek e Milton Friedman, atribuíam a crise dos gastos dos estados com políticas sociais, o que gerava aí um déficit orçamentário, tá? Mais impostos, portanto, aumento de inflação. Diziam que a política social ela estava comprometendo a liberdade do mercado e até mesmo a liberdade individual, né? Valores básicos do capitalismo. Então, por causa disso, o bem-estar dos cidadãos deveria ficar por conta deles mesmos, cada um que se vire, tá? Já que se gastava muito com saúde, educação pública, né, com previdência ou apoio aos desempregados e idosos. Então, assim, os serviços públicos eles deveriam ser o quê? Privatizados, tá? E o apoio aos desempregados, e pagos por quem utilizasse. Quem precisa, paga. Não é o Estado mais que vai fornecer isso para a população. E defendia-se, né, assim, o Estado mínimo, tá? O que significava voltar o que propunha o liberalismo antigo, tá, gente? Vocês viram, o liberalismo propunha isso. Aí vem o Estado de bem-estar social. Agora vem novamente, né, o Estado neoliberal, tá? Que seria o mínimo de intervenção estatal na vida das pessoas, né? E aí nasceu dessa maneira o que se convencionou chamar de Estado neoliberal. As expressões mais claras da atuação dessa forma estatal foram os governos de Margaret Thatcher na Inglaterra e de Ronald Reagan nos Estados Unidos, tá? Mas mesmo no período desses governos, o Estado não deixou de intervir, né, em vários aspectos da sociedade, mantendo orçamentos militares altíssimos e muitos gastos para amparar as grandes empresas e o sistema financeiro, tá? Os setores mais atingidos por essa nova forma de liberalismo foram aqueles que beneficiavam mais diretamente os trabalhadores, né? E os seres marginalizados da sociedade, como o da assistência social, da habitação, dos transportes, saúde pública, previdência e dos direitos trabalhistas, tá? Os neoliberais, eles diziam que era necessário ter mais rapidez para tomar decisões no mundo dos negócios e que o capital privado ele precisava de mais espaço para crescer, tá? E assim eles reforçavam assim, né, os valores e o modo de vida capitalista, tá? O individualismo como um elemento fundamental, a livre iniciativa, o livre mercado, a empresa privada e o poder de consumo como forma de realização pessoal, tá? E aí com essas propostas o que se viu, né, o que a gente vê foi a presença cada vez maior de grandes corporações produtivas e financeiras na definição dos atos do Estado, tá? Fazendo com que as questões políticas passassem a ser dominadas pela economia. Além disso, o que era público, né, portanto comum a todos, passou a ser determinado pelos interesses privados, ou seja, né, por aquilo que era particular, tá, gente? Então, assim, para fechar essa questão do liberalismo, né? O neoliberalismo, o Estado neoliberal. Então, o neoliberalismo ele compreende a liberação crescente e generalizada das atividades econômicas, né? Compreendendo a produção, a distribuição,
troca e consumo. E ele funda-se no reconhecimento da primazia das liberdades relativas às atividades econômicas, tá? Como pré-requisito e fundamento da organização e funcionamento das mais diversas formas de sociabilidade, compreendendo não só as empresas, corporações e conglomerados, mas também as mais diferentes instituições sociais, tá? Neoliberalismo, porque se impõe e generaliza, né, numa escala mundial, alcançando inclusive os países nos quais se havia experimentado ou continua a experimentar-se, né, os regimes socialistas ou planejamento econômico centralizado, tá? Sob o neoliberalismo, reforma-se o Estado. O poder estatal é liberado de todo e qualquer empreendimento econômico ou social que possa interessar ao capital privado nacional e transnacional. Trata-se de criar um Estado mínimo, tá, gente? Que apenas estabelece e fiscaliza as regras do jogo econômico, mas não joga. Tudo isso baseado no pressuposto de que a gestão pública ou estatal de atividades de direta ou indiretamente econômica é pouco eficaz, né? Ou simplesmente ineficaz. O que está em causa é a busca de uma maior e crescente produtividade, competitividade, lucro, né? Tendo em conta os mercados nacionais, regionais e mundiais. Daí a impressão de que o mundo se transforma no território de uma vasta e complexa... Que o mundo, né, se transforma no território de uma vasta e complexa fábrica global, tá? Ao mesmo tempo que o shopping center global e a Disneylândia global. Então essas palavras aí últimas, né, quem falou foi o Ottaviani, né, um sociólogo que escreve sobre a questão do capitalismo e principalmente aí voltado para a economia e para o enfraquecimento do Estado, tá, gente? Então, por hoje, desse tópico, né, era isso. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do poder do Estado, né, sobre como que acontece essa questão do poder no Estado moderno, tá? Então, nos próximos tópicos a gente vai avançando aí sobre a questão do Estado até chegar na questão dos direitos humanos, beleza?